Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 41 de Ezequiel e hoje a gente vai continuar dando aquele passeio pelo templo. Vamos orar e aí a gente vai vendo como vai ser conduzido. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma vez ter contato com a sua palavra. Ela quem nos purifica, ela quem nos edifica, ela quem nos dá ânimo para cada dia. Deus, fala conosco no dia de hoje, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente para te ouvir e senta conosco, Espírito Santo, nos ensina cada coisa que o Senhor quer falar através deste capítulo, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão. Mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos dois lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado com 10 metros de cada lado e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos, que estavam construídos encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo, tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo. No fim do espaço livre, também os seus corredores de cada lado, e esse comprimento também era de 50 metros. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo, eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal e continuava assim toda a volta. Cada animal tinha 2 caras. Uma cara de homem virada para a palmeira de um lado e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado.
Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo. Como havia nas paredes, nos lados do lugar santo, havia janelas e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. É isso. Então a gente vê assim, ontem eu escrevi, né, um pouco sobre isso, falando ali que, tipo, como Ezequiel conseguiu ser tão preciso, né, na hora de passar essas medidas, essas formas, tudo que ele tinha visto ali, conforme o anjo pediu para ele, né? Falou que ele não estava levando ele ali com o propósito dele ver e ficar deslumbrado com aquilo, mas com o propósito dele olhar, observar e anotar cada coisa. E aí eu fiquei, gente, como assim? Como é que repassa com essa precisão, com esses detalhes, com essas medidas? Tantos cômodos, foram praticamente todos os cômodos do templo que ele anotou ali. E eu fiquei encabulada com aquilo. E eu falei, e aí veio no meu coração, né, que tipo, é o Espírito Santo quem faz, sabe? Quando, não sei vocês, eu já falei isso na legenda anterior, mas eu não tenho muito o que falar desse, então eu acho que cabe da gente falar aqui. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, adolescente, eu ficava assim, gente, como é que essa pessoa consegue falar isso sem ler, né? Seja um estudo, assim, uma pessoa que tá, uma aula, né, um professor, um pastor, um preletor, um mestre, né? Às vezes eles estão dando ali cada fórmula, cada coisa, cada passagem, cada coisa assim, de maneira tão precisa e tipo, de cabeça. Eu falo, gente, esse povo deve ter estudado muito, lido muito, tipo, reiteradas vezes, para estar falando isso com essa precisão e com essa facilidade, com essa, né? Mas aí, tipo, ontem, ao ler isso, eu vi que não, sabe? Que é uma obra, é um espírito capacitador, sabe? Que quando Ezequiel muito provavelmente sentou para escrever sobre isso, porque eu imagino que lá não tinha papel e caneta, a gente sabe que naquela época não era assim, não era nem fácil de se anotar as coisas, de se escrever, né? Tinha todo aquele negócio de papel com tinta, tinta, né, de caneta, e aí tinha que ficar... Nossa, parecia muito difícil, muito complexo, mas eu entendo que foi o Espírito Santo, né, a capacitação ali do Espírito para Ezequiel não esquecer, para Ezequiel também se lembrar de cada coisa. Enfim, e aí a gente vê aqui nesse capítulo, né, com mais uma vez, algumas coisas muito precisas, e eu vou ser sincera que eu não tenho, eu sou péssima de medida, gente. Eu não sei o que é 50 metros, eu sei o que é 1 hectare, porque eu trabalho com isso, né? E aí as pessoas me falaram, 1 hectare é tipo a medida de um estádio de futebol. 50 metros eu fico pensando, gente, quando eu tô dirigindo, que é um espaço de 50 metros, não parece ser muito grande. Enfim, eu fico fazendo essas coisas, mas eu não sei as medidas do meu apartamento, eu não sei a medida do lugar que eu tô aqui agora, 50 metros, então assim,
Mas a gente vê ali que as passagens eram estreitas, né, de 3 metros ali de comprimento, 5 de largura. As paredes tinham 2,5 metros de cada lado, então, né? Que mais? E aí ele vai falar ali dos cômodos encostados na parede do templo, os edifícios. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem uma parte que os discípulos de Jesus e Jesus estão passando assim do lado de fora, e eu imagino que seja isso, não sei, né? Mas que eles estão passando e estão vendo esses edifícios. Eu não sei se fazia parte ali do templo ou se, enfim, não sei, mas acredito que sim, né? E eles vão dizer, nossa Senhor, e eles estão admirando aquilo, né, a grandiosidade e tal, e eles estão, nossa Senhor, olha esses templos, esses edifícios, meu Deus, que incríveis, que não sei o quê. E o Senhor vira e fala, vai chegar um dia que isso daí não vai restar pedra sobre pedra, né? Então, acredito que, né, vai falar um pouco sobre isso, vai falar também ali a medida total do templo, o espaço dentro, fora, e os detalhes, né, que tinham palmeiras gravadas, animais com cara de homem e com cara de leão. Então é isso. Vai falar sobre o altar, sobre o lugar santo e o lugar santíssimo, né, que eram ali separados. Então é bem interessante. E é isso que eu tenho para falar hoje, mas que o Senhor coloque aí no nosso coração. Sei lá, o Senhor, ele sempre tem conta, né, de cada coisa, de cada detalhe, sabe? Quando o Senhor te levar para um lugar assim, ele quer te colocar num lugar, né, ali com as medidas que ele preparou, que ele sabe que é importante para você, com que aquele espaço seja utilizado da melhor forma, né? Que mais? Ele já tem os enfeites, os detalhes, né? Nada disso passa desapercebido, passa em vão, né? Aqui a gente está vendo que até os detalhes, sabe? Para quê, Senhor? Por que o Senhor tem interesse em nos revelar sobre os detalhes ali? E aqui, esses detalhes do templo, esses animais ali, né, com o lado de homem, o lado de leão, né, parece assim mais figuras, enfim, que apontam para o futuro. E a palmeira, ela tem esse significado de falar sobre prosperidade, né? Então, talvez apontando aí para uma prosperidade nova em relação ao templo, do que eles teriam quando voltassem. E é isso, por aí que eu tiro. É tudo que eu consigo extrair, assim, tudo que a gente consegue sugar do texto, a gente precisa sugar, e que você também possa ter essa capacidade aí, essa mentalidade de parar, observar o texto e falar, cara, por que isso daqui foi colocado na Bíblia? Por que isso é importante? Sabe, por que esse detalhe? Porque, sabe, eu tenho que saber de cada metro, com cada comprimento. Amém? É isso. Beijo pra vocês. Boa quinta-feira. Tchau, tchau.